Boa tarde a todos. E que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, anjos do guarda. Agradecer a recepção amorosa, agraciada das fraternidades, e agradecer a toda essa espiritualidade que assiste essa casa nesses tratamentos, porque a gente sabe que o ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais a gente não tem ainda aquela percepção para perceber, né? Mas a paz e a serenidade continuem nos envolvendo para que possamos estudar o Evangelho de Jesus. E estamos aqui, somos do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, mas hoje estamos representando a USE, União das Sociedades Espíritas, que tem como tema amar ao próximo como a si mesmo, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aprendemos com essa lição. Deixa eu confirmar, porque realmente nós temos que estudar essa lição, porque é a regra áurea que Jesus nos trouxe, né? Então nós temos as colocações de Jesus nesse capítulo, em que ele nos diz assim: o maior mandamento, dai a César o que é de César. E nas instruções dos Espíritos nós temos a lei do amor, fala sobre o egoísmo, e a fé e a caridade. Jesus, então, ele havia falado para os fariseus, até havia feito os fariseus assim ficarem calados. E isso impressionou os saduceus que foram ouvi-lo também. Foi nesse momento que Jesus, então, uma pessoa perguntou: mas Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus falou: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, né, com todo o seu entendimento, e um semelhante a esse, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, era a regra áurea que ele trazia, e essa colocação de Jesus já estava presente em todas as religiões, porque ele já havia trazido essas colocações em todas as religiões. Eu trouxe até uma colocação que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala dessa regra áurea. Essa regra áurea, ela está em todas as religiões de uma forma assim um pouco diferente, mas no fundo a ideia é a mesma. Emmanuel diz assim: incontestavelmente, muitos séculos antes do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea trazida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Olha só, afirmavam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Diziam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejas para vós, não façais a outro. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiseres para vós, não desejeis para o próximo. E insistiam os romanos: a lei gravada no coração dos homens é amar aos membros da sociedade como a si mesmo. Ou seja, é a regra áurea de Jesus, que já veio até nós há mais de 2000 anos e, no entanto, a gente não conseguiu colocar em prática, né? Exercitar esse amor. É por isso que Joana de Ângeles, no seu livro Estudos Espíritas, logo no início ela conta uma historinha, acho que todos devem conhecer. Ela diz que tinha um jovem sedento de amor e sabedoria. Ele foi procurar um grande sacerdote da época, Chamaí. E ele chegou assim, entrou e falou assim: mestre, o senhor poderia me ensinar todo o Torá, toda a lei, no tempo que eu pudesse ficar de pé, num só pé? Aí Chamaí falou: mas é impossível, meu jovem, olha quantos livros nós vamos ter que pesquisar, estudar e refletir. Aí o jovem falou: bom, então de nada me serve essa tua doutrina. E aí então ele foi procurar Iléu. Iléu também, um profundo conhecedor das escrituras, das religiões,
mas também profundo conhecedor das angústias do sofrimento humano, pensou um pouco, falou para o jovem: toma posição. A jovem ficou surpresa, mas ficou na posição, né? Sim. Aí ele disse: ama. E continuou lá escrevendo. Aí o jovem falou: mas como? Só isso? E todos esses livros que estão aí? Aí ele disse: ama, e o que te é desagradável, não o faças a outrem. Todos esses livros é justamente para que a gente aprenda a exercitar o amor. Então nós temos que aprender, porque Jesus foi o mensageiro do amor, ele veio nos trazer essa regra áurea para que nós pudéssemos realmente nos transformarmos, nos renovarmos. Então a mensagem é essa, né? Tanto assim que nesse capítulo nós temos as colocações de Jesus, quando ele fala daquela parábola do servo e dos seus servidores, um que lhe devia 10.000 talentos. E aí esse rei foi fazer a conta, né, para buscar a conta dessas criaturas, e esse não podia lhe pagar, e ele falou assim: não, então você será preso. E ele falou assim: não, se ajoelhou, suplicou, pediu compaixão, piedade, misericórdia, e o rei então se compadeceu daquela criatura e lhe concedeu. Falou assim: não, tudo bem, a sua dívida está perdoada. Aí ele saiu todo contente, né? Ele devia uma quantia enorme para o rei. Aí quando ele sai, ele encontra um irmão que devia 100 talentos. Olha a diferença, 10.000 para 100. Aí ele pegou aquela criatura pelo pescoço e falou assim: você tem que me pagar o que me deve. Aí esse também agiu da mesma forma: você poderia me dar mais um tempo, eu vou lhe pagar. Tem paciência, tem piedade. Pediu, né, compaixão, misericórdia, mas aquela criatura não atendeu. E aí então as outras, e mandou prendê-lo. Aí os outros servos ficaram sabendo dessa atitude e foram chamar o rei lá para falar: olha, ele não agiu da maneira que deveria, né? Ou seja, o Senhor foi indulgente para com ele, e ele está sendo severo para com o irmão que lhe devia bem menos. Então essa é a nossa condição, nosso egoísmo, que é um dos tópicos aqui das instruções dos Espíritos, é que faz com que a gente ainda continue a ter problemas para o nosso progresso moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar as suas más inclinações. Só que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que a gente perca as oportunidades e não consiga crescer mais. Então, esse servidor, ele não agiu com a reciprocidade, né? Então ele recebeu, o rei lhe perdoou todas as dívidas, né? E era um montante grande, e ele não teve assim aquela misericórdia, aquela indulgência para com aquela criatura. Geralmente nós somos assim, nós somos indulgentes para com a gente e severos para com os outros, quando nós deveríamos fazer o contrário, sermos severos para com a gente, ou seja, estudar, analisar, buscar se transformar, se renovar, e sermos indulgentes para com as criaturas. É por isso que está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da caridade, né? Como é o sentido, qual é o sentido da caridade, como diz Jesus, e lá ele explica, né? Indulgência para com as imperfeições humanas. Quer dizer, então nós temos que ter essa indulgência para que nós possamos realmente aprender a amar, aprender a seguir adiante, buscando realmente essa nossa transformação moral. Mas, no entanto, a gente não consegue, a gente não tem essa condição ainda. Nós estamos, são mais de 2.000 anos do Evangelho de Jesus, e é tão escassa a sementeira de luzes. Então essa necessidade da gente buscar essa nossa transformação, essa nossa renovação, e aprender a amar, aprender realmente a exercitar esse verbo amar. E segundo Hermínio Corrêa de Miranda, o verbo amar não tem passado. Quando a pessoa fala: mas eu amei aquela criatura. Não, o verbo amar não tem passado. Se a pessoa ama, ela ama realmente. E é essa a maneira que nós temos que aprender com Jesus. Tem uma história, uma historinha que está na internet, tudo, que tem um jovem que ele tinha voltado da guerra do Vietnã. Ele estava numa cidade lá nos Estados Unidos, ele estava em São Francisco, se não me engano, e ele liga para os pais e dá a notícia: pai, mãe, eu estou bem, estou aqui e quero revê-los em breve. Aí o pai, muito contente, lógico, o filho estava no Vietnã, estava retornando da guerra,
eles ficaram assim, já com aquela felicidade, né? Aí o jovem começou a falar: logo nós nos veremos, mas só que eu gostaria que vocês me permitissem levar um amigo junto. Aí ele disse: tudo bem, meu filho, se é seu amigo, é nosso também, nós o amaremos como te amamos. E aí continuou a conversa. De repente o filho fala assim: só que tem um problema, pai. Qual é, filho? Esse meu amigo, ele teve uma infelicidade muito grande. Ele pisou numa mina e perdeu uma das pernas e um dos braços. Então, e ele não tem para onde ir. Eu gostaria de levá-lo comigo. Aí a conversa dos pais já muda. Puxa, filho, mas será que não tem ninguém aí para cuidar dele? Mas pai, vocês não podem recebê-lo também? Bom, filho, dessa maneira fica difícil, porque vai ser um fardo a mais, vamos ter problemas. Será que ele não vai conseguir, de alguma forma, né, uma ajuda aí onde vocês estão? Aí você: não, não, pai, eles só contam comigo. E continuou ele tentando convencer os pais sempre falando das dificuldades que teriam, que ele seria um fardo a mais, seria problema, seria isso, seria aquilo. Aí o telefone, o rapaz desligou o telefone, passou alguns dias, os pais receberam um telefonema da polícia, avisando que eles teriam que ir até naquela cidade, porque eles teriam que reconhecer o corpo do filho, porque ele havia se suicidado aparentemente, que havia caído do prédio. Aí eles foram assim: mas como? Ele ligou para nós, estava bem, estava contente, iria retornar. Mas foram, né? Já tristes, né? Com aquele choque. Quando chegaram e foram verificar, perceberam: o rapaz estava realmente lá morto, mas ele estava sem um braço e sem uma perna. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente ama, mas impõe condições. Impõe, assim, um monte de obstáculos, né? Só Deus nos ama incondicionalmente. Então, é essa a lição que nós teremos que buscar realmente aprender quando vamos estudar esse capítulo, né? Para que a gente consiga realmente perceber que nós podemos realmente nos melhorar, nos transformar. Nós só que teremos que fazer o quê? Seguir como Jesus. No domingo, dia 8, agora de fevereiro, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Moção do Caminho, Divaldo Franco, ele fez uma exposição para as pessoas que estavam, serão poucas pessoas até, falando das atividades planejadas para o Carnaval e tudo. E ele disse que ele iria começar nos encontros, falando de Espiritismo, ele iria levar uma proposta. Será que a gente consegue, né, viver Jesus na atualidade? Essa atualidade onde nós temos a violência, a corrupção, né, o egoísmo, a ganância, tudo isso. Ou seja, é um desamor, né? Então, ele ia trazer essa proposta. Inclusive, ele disse que agora, no mês de março, ele estava convidando o doutor Haroldo Dias Dutra, que é um especialista, né, um estudioso dos evangelhos, e eles iriam fazer um estudo. E justamente o Haroldo ia trazer a mensagem vivendo o evangelho, para que eles pudessem realmente fazer um estudo sobre isso, né, e tentar levar adiante essas mensagens. E a gente sabe essa necessidade que todos nós temos. Já há muito tempo atrás tem um livro muito famoso nos Estados Unidos, best-seller, chamado Nos Passos de Jesus. Ele conta a história de uma comunidade, uma igreja lá numa cidade nos Estados Unidos, e tinha um pastor que ele estava assim, na sua casa, no alto, assim, né, no escritório, preparando o sermão que ele iria fazer no dia seguinte. Ele está tranquilamente escrevendo as frases que ele iria usar, as colocações que ele iria fazer para toda a comunidade. Aí quando batem na porta, e aí ele vai olhar assim, ele vê com uma pessoa, uma outra pilha, né, parecendo um mendigo. Ele olha assim e fala assim: não, deixa eles atenderem, mas eu não quero ser interrompido agora. E nem atende. Só que quando chega no outro dia, no meio assim do culto,
todos reunidos, e aquela pessoa entra assim no meio, assim, vem e pede ajuda, né? Aí fica com aquela consciência culpada, né? Falando para ele, puxa, eu poderia ter atendido essa criatura. Aí ele fala dos problemas dele e da filha, e precisava de ajuda. Aí então, o pastor, se não me engano é Henry Máximo, uma coisa assim, ele fala para a comunidade: vamos ficar aqui agora, quem quiser fazer uma espécie de um compromisso, assumir um compromisso agora, de durante um ano, na sua vida, antes de tomar as suas atitudes, né, mais decisivas, fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Aí alguns ficaram, né, e entre eles, eu estou citando rapidamente assim, esses exemplos, mas tinha um deles que era o dono de um dos jornais mais conhecidos lá, e que vendia muito, o Daily News, e essa pessoa também assumiu o compromisso de realmente, antes de levar adiante, né, todos os seus compromissos, ele iria fazer essa pergunta. E aí ele resolveu mudar. Ao invés dele trazer só aquelas mensagens, aquelas notícias sensacionalistas, a luta de boxe, os jogos lá de basquete e outros assuntos assim, ele procurou também trazer mensagens que levassem o auxílio à comunidade, trazia mensagens úteis e auxílio a toda aquela comunidade. Então é uma história assim que pede a gente, então, tem que buscar, pensar, analisar isso também no nosso dia a dia e fazer essa pergunta sempre, para que a gente consiga realmente aos poucos perceber essa mensagem do amor em nós, né? Então, na lei do amor, essa mensagem que está aqui de Lázaro, ele fala que até chegar ao amor a gente vai passando por várias fases, né? A gente passa no início naquela fase dos instintos, depois nós vamos passar para a fase das sensações, depois nós chegamos aos sentimentos e por fim vamos chegar a realmente esse amor. Em outras palavras, é aqueles níveis de consciência que toda criatura busca, né, para se transformar, para se renovar, sair daquela condição apenas de seres fisiológicos para a condição de seres psicológicos, que é realmente essa necessidade de todos nós, ou seja, despertar essa nossa consciência, né? Khalil Gibran já dizia, né, que nós somos aquelas criaturas que parecem que estamos acordados nas trevas e dormindo na claridade. Quer dizer, nós não conseguimos ainda despertar, nós não conseguimos ainda elevar os nossos níveis de consciência para realmente nos transformarmos, nos renovarmos. Então essa fala também do egoísmo, né? E essa chaga que existe é um antagonismo milenar. O egoísmo atrasa o nosso progresso moral, esse nosso desenvolvimento. Então, se não fosse o egoísmo, com certeza nós já teríamos avançado muito mais, mas não conseguimos ainda, não conseguimos essa nossa transformação moral. O próprio Livro dos Espíritos tem uma frase que diz assim: cada época está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude desta época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. Foi dito há mais de 150 anos e parece que é para nós agora, né, atual. Então, é aquela necessidade realmente de não termos essa indiferença moral, a mesma indiferença moral que está lá quando se fala da parábola do bom samaritano, né? O homem descia de Jerusalém para Jericó e foi tomado de surpresa e o deixaram ali caído, quase semi-morto. No mesmo momento passou um levita, conhecedor da lei, conhecedor da religião, ou seja, um religioso. Mas o que ele fez? Usando da indiferença moral, ele passou para o outro lado da rua. Depois passou um doutor da lei, também estudioso, conhecedor da religião, mas assumiu a mesma atitude, passou para o outro lado. Depois veio um samaritano, considerado herege pelos judeus. E aí o que ele fez? Ele ajudou aquela criatura, deu atenção, deu tudo que a pessoa necessitava, né, o atendimento da emergência. E aí então levou até uma estalagem, né, algum local onde ele pudesse pernoitar. Ainda deixou dinheiro para o dono, pessoal, cuide dele, o que ele necessitar, na minha volta eu lhe recompensarei. E Jesus, quando pergunta qual é
o que agiu como próximo dessa criatura. Aí eles não falam ao samaritano, eles falam assim, aquele que agiu de misericórdia para com ele. Quer dizer, então essa necessidade que temos de não ter essa indiferença moral, mas sim fazermos a nossa parte para nos melhorarmos, para nos renovarmos. Não importa quem você é, nem de onde você veio. O que importa é que você esteja fazendo algo para melhorar o lugar onde você se encontra. Então é por isso que devemos então lutar contra o egoísmo e buscarmos realmente exemplificar esse amor que Jesus nos pede. E aí tem a mensagem do Espírito Protetor que fala também da fé e da caridade. E nós triunfaremos se a caridade nos impulsionar e se a fé nos sustentar. É por isso que nós temos lá no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, para que a gente consiga realmente buscar endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta. E aí a gente vai falar da caridade e sempre se lembra de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela diz assim: o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Ou seja, a caridade é justamente colocar o amor em movimento. Quando nós falamos da parábola do samaritano, basicamente todas as instituições espíritas, elas utilizam, elas têm como referência essa parábola do bom samaritano para as suas atividades assistenciais a todas as criaturas, justamente para diminuir, né, ou equilibrar essa balança, né, da miséria social que existe tão desequilibrada, e eles estão aí justamente para tentar elevar, ajudar aquelas criaturas que estão mais necessitadas. É a caridade que vem. Por isso é a excelência da caridade que Paulo fala, né? A fé, a esperança e a caridade, que são as três virtudes teologais, ou seja, aquelas que levarão o homem para a sua libertação, para a sua salvação, vamos dizer assim. Mas a caridade é a mais excelente. Então é a necessidade que todos nós temos de realmente buscarmos, né, esse amar realmente, mas ainda não sabemos. É tão profunda a mensagem de Jesus, que a gente acaba percebendo que a gente não consegue. Por isso é que eu citei Hermínio Corrêa de Miranda, numa das reuniões que ele teve, o Espírito falou para ele, né, o Espírito estava prejudicando, estava de certa forma atuando de uma forma assim, negativa contra uma criatura, mas depois falou assim: mas eu amei muito essa criatura. Eu disse: não, você não amou, porque o verbo amar não tem passado. Se você realmente tivesse amado, você não estaria fazendo nada disso. Daquela forma a pessoa começou a raciocinar, realmente. Aí ele foi de alguma forma assim, sendo doutrinado naquele ponto. Está lá no livro Diálogo com as Sombras. Então é essa necessidade que todos nós temos de realmente aprender essas lições de Jesus, quando ele nos fala justamente que nós devemos amar, devemos realmente colocar em prática o amor. Tanto assim que sempre ele trouxe essa colocação, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em todas as colocações de Jesus, ele sempre traz justamente o amor. Porque é claro, né? João já havia dito, né? Deus é amor. Jesus dizia: Deus é o Pai. E nós sabemos que nós todos somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo. Então nós temos que realmente aprender a amar, aprender a buscar, colocar esse amor em movimento, em nome da caridade, para que nós consigamos realmente essa nossa transformação. E esse capítulo, então, nós temos também uma colocação, quando ele nos diz dar a César o que é de César, né? Uma outra colocação, porque era um ponto assim, que eles tinham de muito atrito, que eles diziam: mestre, realmente o que o senhor acha da gente dar a César esses impostos, tudo isso? Aí Jesus, logicamente, de uma forma inteligente, o que ele fez? Me dá essa moeda. Aí ele mostra a moeda e fala assim: de quem é, né? essa figura. Aí eles falam assim: é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então
É por isso que a gente tem que aprender a mensagem que ele nos fala, a realmente termos essa indulgência para conosco, para com os outros, né? Para com tudo que acontece à nossa volta, não julgar. Em outras palavras, é não julgar, tá lá. É por isso que Emmanuel tem uma mensagem que ele nos fala assim, exemplificando, né? E resumindo basicamente o que aprendemos no Evangelho. Ele diz assim: meu amigo, como é que você recebe o Evangelho de Jesus? Se o Evangelho viver tão somente na tua cabeça, você corre o risco de queda, porque a intemperança mental e a vaidade fazem tão boa vizinhança que nós podemos cair nas discussões infindáveis por causa dos pontos de vista. Se você colocar o Evangelho tão somente nos seus ouvidos, ou colocarmos tão somente nos nossos ouvidos, nós também corremos o risco de queda, porque essa nossa vigilância é tão imperfeita que fatalmente o que ouvimos poderá se tornar desconfiança nos nossos ouvidos. Se colocarmos tão somente nos nossos lábios, também essa nossa invigilância muitas vezes vai fazer com que caiamos na maledicência, na calúnia e tudo isso, né? Aí ele diz assim: se você colocar o Evangelho tão somente nos seus olhos, também você pode cair da luminosa condição de irmãos e companheiros, né, da mesma casa espírita, assim, para de fiscais e inquisidores, porque é muito mais fácil observar os erros dos outros do que corrigir os nossos próprios erros. Aí ele diz assim que nós devemos colocar o Evangelho no fundo do nosso peito, para que se acenda uma luz no nosso coração e nós aprendamos a abrir os nossos braços para servir. Aí nós não teremos tempo para fixar, né, nas cicatrizes, nos problemas, nas imperfeições dos nossos irmãos. E aí sim estaremos agindo em nome da caridade. E é em nome da caridade que podemos encerrar essa presente exposição lembrando uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem de Irene de Souza Pinto, que ela diz assim para todos nós: Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a sós sem que ninguém te espreite para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as aflições e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e abençoe. Então que Deus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.